E aí galera, aqui quem fala é o Budor Pedro e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, não estamos no Halloween, né? Mas ainda assim, hoje eu tô trazendo aqui a história sem dúvida do vilão mais assustador de Ben 10. Principalmente porque o Zombozo perdeu esse seu posto depois das suas aparições de Supremacia e Omniverse, especialmente no reboot, que é o Scare. Vilão esse que tem uma história até que legal, história essa que muita gente tem dúvida por trás, pois afinal de contas tem muitas coisas que foram nos confirmadas, mas nunca foram nos mostradas em tela. Por exemplo, o retorno dos Scare em Omniverse, em Força Alienígena e assim vai, deixando bastante gente com dúvida. E hoje eu vou contar a história completa dele, contando confirmações de pop-ups dos diretores e pela própria série, obviamente. Bom, eu tenho que deixar aqui claro que aqui nós não vamos contar o episódio Deodoro até a eternidade, como sempre, porque como eu disse, tem aquele caso, Duncan Royal afirma que ele não é canônico, que ele faz parte da linha do tempo de Adeus Já Vai Tarde, o Derek acredita que ele faz parte sim da linha do tempo Prime, ficando aberto assim interpretações. Eu levo a falar do Duncan porque na minha opinião não faz sentido aquele episódio ser canônico para a linha do tempo Prime, para mim faz mais sentido ele fazer parte da linha do tempo de Adeus Já Vai Tarde, no processo nada daquilo acontecendo na linha do tempo Prime, mas aí fica aberta a sua interpretação. Se você acredita que ele é da linha do tempo Prime, tudo bem, mas eu acredito que não, então deixar tudo claro, vamos começar agora com o vídeo. Scare é um ectonorita com mais de 400 anos de idade. Originalmente ele era o Alto Hector Senhor de Arno Feitos, do planeta natal dos ectonoritas. Não se sabe como e por que ele perdeu esse posto. A única coisa que se sabe é que um dia os arquivos de dados da nave do Vilgax sobre o Omnitrix acabaram caindo em Arno Feitos, e quem teve acesso a esses dados foi o próprio Scare, e a partir desses dados ele descobriu tudo sobre o Omnitrix. Então, interessado nesse aparelho, ele começou a procurar por toda a galáxia, indo de planeta em planeta, possuindo cada ser desses planetas para achar esse tal aparelho. Mas não muito tempo depois disso, ele acabou encontrando Miax, a assistente do Azimuth, no qual estava no planeta Flor Verdance, coletando amostras de DNA com o Omnitrix. E Scare acabou então possuindo um Florauna que estava sendo amostrado pela Miax no Omnitrix. E isso fez que o Omnitrix adicionasse duas novas amostras de DNA, o do Florauna, fazendo assim que tenha o cipó selvagem, e também a de um ectonorita. Bom, e uma vez que a consciência de um ectonorita existe mesmo em uma única parcela do seu DNA, Scare foi, entre aspas, clonado pelo aparelho, assim fazendo que sua personalidade esteja na transformação de um ectonorita, porém ela até então estava adormecida por um longo tempo. Não se sabe o que aconteceu com o Scare, né, verdadeiro, que foi clonado pelo aparelho, mas a gente pode concluir que talvez ele tenha sido morto com o tempo, ou ele pode estar vivo à solta por aí. A consciência de Scare ainda estava adormecida quando o Omnitrix veio para a Terra e grudou no pulso de Ben. E graças à adaptação do aparelho, ele não teria controle sobre a transformação ectonorita, no qual foi batizada de Ben de Fantasmático. Mas isso tudo mudou quando Ben usou o Fantasmático para entrar num filme de terror, no qual isso fez com que a consciência de Scare acabasse despertando e consiga ter controle sobre a transformação. E tendo controle sobre o Fantasmático, Scare entrou em contato com um transiliano chamado Dr. Victor e contatou a ele sobre seus planos. E a partir dali, Scare começaria a ter controle parcialmente da transformação, por exemplo no episódio Caçado, no qual, como confirmaram no pop-up, não era só Ben que estava no controle de Fantasmático naquele episódio. Agora, no episódio Ataque do Fantasmático, ele finalmente conseguiu forçar a sua saída do aparelho depois de assumir o controle de Fantasmático durante uma batalha contra os Psicolocos. E ao sair do aparelho, ele explica a situação pro Ben, revelando: Nunca foi você. Os vestígios de um ectonorite existem mesmo em alguns filamentos de DNA. Quando a amostra foi tirada do Omnitrix, eu fiquei preso dentro. E acaba arrancando a sua pele, revelando a sua real forma. E ele queria usar o DNA humano do Ben para que ele consiga ficar inteiro de novo. E isso se deve, pois Ben foi a primeira pessoa que colocou o Omnitrix enquanto o Scare estava preso nele. E bem, sem o Ben saber, ele escapou, pois o Scare tinha uma fraqueza agora que ele tinha acabado
de arrancar a capa protetora, que era o Sol. Se ele fosse para o Sol, ele seria desintegrado. Então, possuindo um aluno da Academia Bancroft, ele obriga os psicologos a trabalharem para ele, seguindo as suas ordens, e eles vão atrás do time Tennyson. Zisker não consegue possuir Ben, pois afinal de contas o Omnitrix tem uma trava que impede o portador de ser possuído por um Ectonorita. Então, depois de vários confrontos, o Ben consegue matar Zisker numa torre, no qual ele revela a luz do sol para Zisker, no qual acabou sendo completamente desintegrado. No entanto, Zisker não morreu, pois mais pra frente no episódio O Retorno, Dr. Victor roubou as peças da torre para ressuscitar Zisker. Então, a partir das partículas de Zisker, ele foi ressuscitado por uma máquina de Dr. Victor e assim voltando. E agora, de volta à vida, no episódio Tenha Medo do Escuro, ele conseguiu realizar o seu objetivo final, no caso, o seu plano, que era mergulhar a Terra na escuridão total usando coródio. E também ele pretendia controlar o Ben não só para ficar completo, mas também para usar o Omnitrix para os seus futuros planos. O Ben até consegue escapar e, usando a massa cinzenta, ele cria uma mini arma de raios solares no qual espanta Zisker. E usando o Ultra T, o Ben se funde a uma nave e vai até o espaço na base espacial da NASA, onde o Vomax e a Gwen estavam. E lá, Zisker junto com a Múmia e o Dr. Victor lutam contra o time Tennyson, mas no final das contas o Dr. Victor e a Múmia foram mandados para o Nullificador e o Zisker escapa, e o plano dele foi um completo fracasso, pois afinal de contas a máquina da base que eles usaram para fazer que a Terra inteira entrasse na escuridão com coródio foi destruída pelo Vomax. Mas porém Zisker não tinha fugido completamente, ele foi até a nave onde o time Tennyson estava para ir para a Terra e raptou Ben. Mas porém a Gwen abriu a cápsula da nave, revelando o Sol, no qual acabou desintegrando Zisker por completo, assim dando a entender que Zisker foi morto. No entanto, o Omnitrix acabou absorvendo o DNA Ectonorita do Zisker mais uma vez, agora redesbloqueando o Fantasmático, só que sem sua capa protetora. Mas porém, com medo de Zisker tomar o controle novamente, o Ben não se transformou na transformação pelo resto da série. Em algum momento depois do filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, o DNA de Fantasmático foi removido da corrente de Kodo por Azimuth, fazendo com que Zisker consiga escapar, mas posteriormente da sua fuga, ele acabou sendo preso numa prisão dos encanadores, projetada para segurá-lo, sob um feixe de luz solar, que o mantinha indefeso, mesmo com os novos poderes que ele desenvolveu depois da sua fuga. Mas bem, mais pra frente no episódio Cidade Fantasma de Ben 10 Força Alienígena, Vilgax foi até essa prisão onde Zisker estava e disse que o libertaria com a condição de que Zisker dissesse a Vilgax os segredos do Omnitrix. Zisker fala a Vilgax sobre Primus, só que depois que Vilgax o liberta, Zisker automaticamente o trai, tomando por completo o planeta natal de Vilgaxia, transformando todos os habitantes em seus minions, no caso Ectonoritas, e derrotando o próprio Vilgax, no qual fez com que ele fuja e decidisse chamar ajuda por bem para que eles vão até o planeta natal de Vilgax e derrotem a ameaça. E bem, o Zisker tem um confronto contra eles, e no meio desse confronto, Zisker possui o corpo de Ben, fazendo que o Omnitrix absorva novamente a amostra de DNA de Zisker, e Ben tem acesso mais uma vez a Fantasmático, que agora não tem sua capa protetora ainda. Só que acontece que já que Zisker tinha possuído o corpo de Ben, Zisker teve controle total sobre a transformação, ou seja, ele e o Ben por um curto período de tempo se tornaram um só. Assim, ele tem mais um confronto contra a Gwen, o Kevin e o Vilgax, mas no final das contas, o Zisker foi derrotado com a luz do sol, e assim fazendo com que ele mesmo faça que o Ben volte ao normal, e assim Zisker ficou mais uma vez preso no Omnitrix. Só que agora, graças ao Omnitrix recalibrado, a consciência de Zisker foi separada da transformação de Fantasmático, ou seja, se Ben se transformasse no Fantasmático mais uma vez, Zisker não teria controle sobre a transformação.
Em algum momento depois, Zskar teve mais um confronto contra o Ben fora de tela, no qual ele acabou sendo destruído pelo Ben, só que a sua essência acabou indo parar no Legion of Man, onde lá Zskar se reformou usando magia. Em Mistério Incorpóreo, Zskar escapa do Legion of Man por um portal que foi aberto brevemente pela Estrela Sombria. Agora livre, ele vai para o QG dos Encanadores e acaba descobrindo que Victor estava preso e que sua consciência estava sendo controlada por um cara chamado Rei Sharon. Então, Zskar devora a alma do Rei Sharon, assim fazendo que Victor restaurasse e voltasse a ser o seu verdadeiro eu. Então, possuindo um encanador chamado Morte, ele faz que Victor pudesse retornar a Anor Transil, manipulando os esquemas dos encanadores para que eles levassem o Victor como carga até Anor Transil. Só que o que o Zskar não esperava é que a nave que levaria o Dr. Victor, no caso a Pato Fofinho do Red parceiro, iria estar o Ben, o que no ponto de vista do Zskar foi um bônus. Em Festa dos Monstros com o Red, Zskar acaba libertando o Dr. Victor do material que tinha prendido ele, e agora ele, junto com a sua atual equipe, que era composta por Victor, Cthulhu e Krujo, lutaram contra Ben, Hulk, Hubble, Scout e Red, apenas para no final das contas eles serem expulsos quando o Zskar foi derrotado pelo Ben na forma de NRG fora da armadura. Em Encantada com Certeza, no seu castelo, ele usou uma máquina para drenar a energia da Runa Alpha, para que essa energia fosse usada em seus planos. E bem, a Encantriz até se teleporta até o castelo do Zskar para pegar a Runa Alpha dele. Mas agora que Zskar sabia usar magia, ele num estalar de dedo teletransportou a Encantriz para fora de seu castelo para a nave do Red. Então a Encantriz pede ajuda pro Ben, pro Hulk e pro Hubble para que eles fossem até o castelo do Zskar pegar a runa. E depois de todos os eventos do episódio, o Zskar deixa eles levarem a Runa Alpha, pois afinal de contas, no ponto de vista dele, ela não tinha mais utilidade, pois ele achava que drenou toda a energia da Runa Alpha para os seus planos, mas ainda tinha um pouco de energia na runa no qual foi usada pela Encantriz. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E bom, agora com a energia da Runa Alpha, Zskar iria continuar os seus planos. E no episódio O Vampiro Contra-Ataca, usando a energia da runa, ele acaba ressuscitando um Vladula chamado Lord Transil. E o seu plano era que ele, junto com Lord Transil, que seria um lacaio poderoso para Zskar, fizesse um exército de Vladulas, ressuscitando toda a extinta raça dos Vladulas para que eles fossem um exército. E assim Zskar recuperasse o seu título de Alto Ecto Lord. Mas o Dr. Victor não concordava com isso, pois afinal de contas, os Vladulas tinham escravizado os Transilianos no passado. Eles eram basicamente os predadores naturais dos Transilianos. Mas bem, agora junto com o Lord Transil, eles acabam tomando controle sobre todos os cidadãos da cidade onde eles estavam, atacam o Ben e sua equipe, assim tomando controle da equipe de Ben, menos o próprio Ben e o Hubble, pois ele tem uma pele escorregadia, e o Ben acabou desbloqueando a amostra de DNA nova, chamada Vampiro, absorvendo a do Lord Transil, e acaba tomando controle sobre os outros lacaios do Zskar. Mas bem, mais pra frente no episódio, o Zskar tem mais um confronto contra o Ben, junto com todos os seus lacaios que tinham sido controlados, mas no final o Ben acabou voltando ao normal, no qual libertou todos que estavam sob o seu controle livres. Mas agora que o Ben estava de volta ao normal e não podia se transformar, o Zskar queria que o Lord Transil tomasse controle sobre a mente do Ben para que ele se tornasse um lacaio sobre os seus comandos, pois afinal de contas o Ben tinha um Omnitrix, o que seria muito útil. Mas o Dr. Victor acabou traindo Zskar, pois ele odiava os Vladulas, assim fazendo que o Ben consiga se transformar, virando assim o Atômico. E então ele usa os poderes de Atômico para criar uma esfera de luz chamada Fusão Culinária, no qual acabou vaporizando os Zskar, e como confirmaram por Derek J. White, também acabou vaporizando suas partículas remanescentes que foram irradicadas em todas as direções por milhares de quilômetros, ou seja, não tinha restos dos Zskar por milhares de quilômetros. Mas o Ben ainda levanta a hipótese dos Zskar voltar num possível futuro. Então, para garantir, ele mantém a fusão de culinária no castelo de Zskar para caso ele voltasse. E bem, essa foi a história de Zskar. Agora, para ter um possível retorno de Zskar, a gente só tem que esperar uma possível continuação de Ben 10 Omniverse.
Isso é claro se a Cartoon não decidir continuar o reboot, né? Mas enfim. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!